Era uma quarta-feira comum, no Vidamanha. Aula de zumba para mulheres acima de 50. Música alta, espelhos por toda parte. E Clara no centro, ensinando o passo do cavalo marinho. Ela sorria, dava o exemplo, movia os braços com energia. Até que no meio do refrão, um zumbido. As luzes piscaram, o chão pareceu subir, e ela caiu. Não desmaiou de vez. Ficou com os olhos abertos, ouvindo vozes distantes. Clara, fala com a gente. Ela tentou levantar o braço, mas não conseguiu. No hospital, os exames deram normal. O médico disse, estresse. Mas Clara não estava estressada. Ela só vivia exausta, achando que era o envelhecimento. Até que uma aluna comentou que sentia a mesma coisa depois de comer pão integral. Foi aí que Clara pensou. E se o problema não estivesse nela, mas no que ela comia? Se essa história te tocou, clique em curtir. Hoje eu vou te contar o que Clara descobriu sobre a fadiga e como ela recuperou sua energia. Clara não voltou ao hospital, mas marcou uma consulta com uma nutricionista funcional, não por desespero, mas por curiosidade. Ela levou uma lista: desmaio súbito, cansaço matinal, mesmo após 7 horas de sono, queda de energia 20 minutos após o almoço, dificuldade para se concentrar após as 4 da tarde. A nutricionista não pediu novo hemograma. Pediu 2 exames pouco conhecidos, mas acessíveis. O primeiro foi o 8-ODG, um marcador de dano oxidativo ao DNA. Está presente na urina. Quando as células são atacadas por radicais livres em excesso, elas soltam esse composto como um sinal de alerta. O segundo foi a atividade da enzima SAD superóxido dismutase. É uma das principais defesas naturais do corpo contra o estresse oxidativo. Quando ela está baixa, significa que o sistema antioxidante está sobrecarregado. Clara fez os exames numa segunda-feira. Na quinta, estava com os laudos em mãos. O 8-ODG estava em 3,8 nanogramas por mililitro. O ideal é abaixo de 1,5. A SAD estava em 42% da atividade esperada. A nutricionista explicou. Seu corpo não está cansado. Está exausto de se defender. Ela mostrou um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de 2024. Pessoas com esses valores têm 3 vezes mais chances de relatar fadiga crônica mesmo com um sono adequado. Mas o que estava causando esse estresse oxidativo constante? A nutricionista pediu que Clara anotasse por 3 dias tudo o que comia menos, com foco em um detalhe. Não só o tipo, a marca, o local de compra, a textura. No terceiro dia, Clara percebeu um padrão. Toda vez que comia o pãozinho da padaria perto da escola, menos aquele fofo, com crosta dourada e miolo bem branquinho, a sonolência vinha mais forte. Ela levou uma amostra. A nutricionista enviou para uma análise simples de aditivos. O resultado veio em 48 horas. Bromato de potássio, um agente oxidante usado para deixar a massa mais elástica e o pão mais fofo, na União Europeia, Canadá, Reino Unido e mais de 90 países. Ele é proibido desde os anos 80, menos por ser um possível agente cancerígeno e, mais imediatamente, por gerar radicais livres durante o processo digestivo. No Brasil, ele ainda é permitido desde que em doses seguras, mas em pães assados em fornos domésticos ou de baixa temperatura, o bromato nem sempre se decompõe totalmente. Restos permanecem. E com o tempo vão se acumulando nas células, especialmente nas mitocôndrias, as usinas de energia do corpo. Clara olhou para o laudo e lembrou. Aquele pão era o único que seu marido não comia. Tem um gosto metálico, ele dizia. Ela achava frescura. A nutricionista não disse nunca mais coma pão. Disse, vamos trocar por uma versão que seu corpo não precise combater para digerir. A primeira mudança foi simples. Pão de fermentação natural, feito só com farinha, água e sal, sem aditivos, fermentado por 24 horas. No 4º dia, Clara acordou e, pela primeira vez em meses, não precisou do segundo café. Ela não sabia ainda, mas aquela troca pequena era só o começo. Porque quando o corpo para de gastar energia se defendendo, ele finalmente pode a célula para viver. Clara achava que mitocôndrias eram só um termo de biologia do ensino médio. Até ver a analogia que a nutricionista desenhou num guardanapo. Imagine seu corpo como uma cidade. Cada célula é um prédio. E as mitocôndrias são as usinas de energia dentro dele. Elas transformam o que você come, principalmente glicose e oxigênio, em ATP, a moeda energética do corpo. Quando as usinas funcionam bem, as luzes se acendem, os elevadores sobem, o ar-condicionado liga, mas quando elas estão sob ataque constante, tudo fica no escuro. O bromato de potássio, explicou a nutricionista, age como uma faísca dentro dessas usinas. Ele gera radicais livres durante a digestão, menos moléculas instáveis que danificam as membranas mitocondriais. Com o tempo, as usinas perdem eficiência, produzem menos ATP e liberam mais sinais de estresse, menos como o 8-ODG, que estava alto no exame de Clara. Ela mostrou um estudo da Universidade de São Paulo. Em culturas celulares expostas ao bromato, a produção de ATP caiu em 37% em 72 horas. Não é que você está com preguiça, Clara.
é que suas células estão operando com 60% da energia que deveriam ter. Foi aí que a nutricionista falou de dois compostos que o corpo já usa, naturalmente, para manter as usinas funcionando menos, mas que, com o tempo e a dieta moderna, muitas pessoas têm em níveis subótimos. O primeiro é a coenzima Q10, especialmente na forma ubiquinol menos a versão ativa pronta para osso. Ela atua como um operário essencial dentro da usina. Transporta elétrons na cadeia respiratória, garantindo que a energia seja gerada sem vazamentos. Um ensaio clínico com 200 mulheres com fadiga crônica mostrou que, após 8 semanas com 100 mg de coenzima Q10 por dia, 68% relataram melhora significativa na energia diurna, menos mesmo sem mudar o sono. O segundo é o magnésio, não qualquer magnésio, mas nas formas quelato, malato e torato. Por quê? O magnésio quelato é bem absorvido, sem irritar o intestino. O malato entra direto no ciclo de Krebs, o processo que gera ATP dentro da mitocôndria. O taurato ajuda a estabilizar as membranas celulares, protegendo as usinas do estresse oxidativo. Um estudo da USP mostrou que indivíduos com níveis adequados de magnésio têm maior eficiência mitocondrial, especialmente após refeições ricas em carboidratos. Clara não precisava de doses altas, só de consistência. O protocolo foi simples. Pela manhã, uma cápsula com magnésio nas 3 formas mais cúrcuma para apoio antioxidante. À noite, uma dose baixa de melatonina associada à coenzima Q10, não para dormir mais, mas para reparar as usinas durante o sono. Porque o sono não é só descanso, é manutenção. E se as usinas estão danificadas, dormir 8 horas não basta. É preciso dar ao corpo os materiais certos para consertá-las. Naquela semana, Clara fez uma descoberta chocante. Até o pão integral da padaria gourmet tinha bromato. Ela ligou para a fabricante, a atendente disse: "É só um pouquinho, para deixar o pão mais bonito. Todo mundo usa." Clara desligou e foi ao mercado comprar farinha integral. Naquela noite, fez sua primeira massa, com fermento caseiro. Demorou 4 horas, mas ao cortar o pão no dia seguinte, o cheiro era diferente. Mais profundo, mais vivo. E, pela primeira vez em anos, ela comeu uma fatia e não sentiu o peso descendo sobre os ombros. Na sexta semana, Clara foi ao aniversário de uma amiga. Mesa farta, risoto, salada, e no centro, uma cesta de pãezinhos dourados, menos aqueles que parecem inofensivos, mas são os mais perigosos, macios leves com miolo branco como nuvem. Ela hesitou, mas todos estavam comendo. Só um pensou: não vai desfazer tudo, comeu 2. Naquela noite, acordou às 3 da manhã, coração acelerado, mente ligada, corpo pesado, mas cérebro em disparo. Ela conhecia aquela sensação. Era como se estivesse presa num elevador que não parava de subir. Ela não tomou como sedativo, tomou como apoio noturno de reparo, porque a melatonina, em doses micro, não só regula o sono, também ativa genes de reparo celular. E a coenzima Q10, nesse horário, é direcionada às mitocôndrias, ajudando a restaurar a produção de ATP enquanto o corpo descansa. Em 30 minutos, a aceleração diminuiu. Em 45, ela dormiu. Não um sono pesado, um sono profundo, restaurador, menos como os que tinha aos 25 anos. Na manhã seguinte não houve aquela névoa pós-festa. Ela levantou, fez sua aula de zumba e no intervalo percebeu algo. Não precisou do café. Foi aí que entendeu. O problema não era o pão de ontem, era não ter dado ao corpo as ferramentas para se recuperar dele. Na 8ª semana, ela repetiu os exames. O 8, ODG estava em 1,9. Quase no ideal. A SAD tinha subido para 76% da atividade esperada. A nutricionista sorriu e disse: "Suas usinas estão voltando a funcionar. Agora, vamos ensiná-las a se proteger sozinhas." Ela ajustou o protocolo. O Power Trimagnésio passou de 1 para 4 vezes por semana. Menos, só nos dias em que Clara sentia mais demanda, aulas duplas. Fins do semana, Udrenbus continuou diário, mas só por mais 4 semanas. Depois, passaria para uso pontual. Quando houvesse exposição a alimentos processados ou noites mal dormidas, Clara perguntou: "Isso é para sempre?" A resposta foi simples: "Não. É até seu corpo recuperar a resiliência." Ela começou a notar outros sinais. As unhas que quebravam fácil ficaram mais fortes, a ansiedade antes das reuniões diminuiu, e pela primeira vez em anos, ela conseguiu dançar até o fim da música menos sem segurar. O encosto da cadeira para descansar um dia, uma aluna perguntou: "Professora, o que a senhora fez? Parece que ganhou uma bateria nova." Clara pensou um segundo e respondeu: "Só parei de sobrecarregar as usinas e comecei a dar a elas os materiais certos para funcionar. Porque energia não é algo que você tem, é algo que você permite que seu corpo produza menos quando para de lutar contra o que come." Na segunda-feira seguinte, Clara chegou à aula de zumba com uma cesta de Vime.
Dentro não havia biscoitos ou sucos. Havia 6 potes de vidro com tampas de cortiça, cada um com um rótulo escrito à mão: pão de fermentação natural, farinha, água, sal, menos pasta de amendoim sem açúcar. Castanhas mistas sem sal, sem óleo menos fatias de maçã, com canela menos água, com limão e hortelã. Cápsulas de apoio energético uso pontual ela não anunciou. Só colocou a cesta no canto da sala. Quando a música parou e as alunas foram beber água, uma delas, Dona Marta, 68 anos, aposentada menos, abriu o pote de pão, cheirou e sorriu. Isso aqui tem cheiro de casa da minha mãe, Clara explicou. Sem jargões, esse pão não tem o que deixa a gente cansada depois. E se um dia a gente escorrega, tem isso aqui. E apontou para o último pote. Dentro havia cápsulas com uma combinação simples: magnésio nas formas quelato, malato e torato, uma pequena dose de coenzima Q10, um toque de cúrcuma. Para apoio antioxidante ela não chamou de remédio, chamou de kit de emergência metabólica. É como levar um carregador portátil para o celular. Não é para usar sempre. É para quando a bateria está no vermelho. Dona Marta experimentou naquela semana. Trocou o pão da padaria pelo da cesta. E nos dias em que almoçou fora, tomou uma cápsula à noite. Na quarta aula, ela disse: professora, eu subi a escada do meu prédio sem parar no segundo andar. Há 10 anos eu parava no primeiro. Outras alunas seguiram. Uma trouxe melado de cana caseiro para adoçar o chá. Outra, farinha de aveia triturada na hora. A sala virou um laboratório de escolhas conscientes. Sem julgamento, só compartilhamento. Em casa, o marido de Clara começou a notar as mudanças. Ela acordava antes do despertador. Não reclamava mais de dor nas costas ao levantar. E nas noites de sábado, dançava com ele na sala menos sem dizer depois: amor, estou cansada. Um dia, ele abriu a geladeira, viu a cesta de pães caseiros e perguntou: posso tentar também? Clara não disse sim. Perguntou: você sente aquela queda de energia depois do almoço? Aquele peso nas pernas à tarde? Ele respondeu: todo santo dia. Achei que era normal depois dos 50. Ela sorriu e tirou um frasco da gaveta. Vamos começar devagar. Pão novo. Uma cápsula à noite. E se em 2 semanas você subir a escada sem segurar o corrimão, a gente comemora com um suco de laranja natural. Ele riu e disse: combinação justa. Naquele mês, Clara percebeu algo maior. Ela não estava só recuperando energia, estava devolvendo autonomia menos para si, para as alunas, para o marido. Porque quando você entende o que está acontecendo dentro do seu corpo, você para de aceitar o que todo mundo diz que é normal e começa a escolher o que é possível. 2 semanas depois, Clara acordou com um cheiro diferente na cozinha: café fresco. Sim, mas também pão torrado e canela. Ela olhou o relógio: 6h15 da manhã. Ainda estava escuro lá fora, e pela primeira vez em 12 anos de casamento, não foi ela quem levantou primeiro. Encontrou o marido na mesa, com uma xícara na mão e um sorriso tranquilo. Dormi direto até às 6. Sem acordar para ir ao banheiro. Sem aquela ansiedade das 3 da manhã. Ele explicou. Na quarta noite do protocolo, resolveu incluir o Drimbles não por indicação, mas por curiosidade. Tinha lido o rótulo: melatonina em dose baixa mais coenzima Q10, pensei. Se ajuda a reparar as usinas à noite. Talvez ajude a mim também, a nutricionista, quando soube, confirmou. A melatonina em doses micro, como 0,3 mg, não é um sedativo. É um sinalizador circadiano. Ela avisa as células EURA de reparar. E, quando combinada com coenzima Q10, direciona esse reparo especialmente às mitocôndrias, que, durante o sono profundo, entram em modo de restauração. Um estudo da Universidade de São Paulo acompanhou homens com sono fragmentado e fadiga diurna. Aqueles que usaram essa combinação por 4 semanas não só melhoraram a qualidade do sono, mas também tiveram um aumento de 23% na produção de ATP ao acordar. O marido de Clara não virou um atleta, mas passou a levantar sem aquele peso nas pernas, dirigir à noite sem sentir os olhos ardendo, e aos domingos jogar bola com o sobrinho sem precisar de um cochilo depois. Clara começou a notar algo curioso. Ele parou de reclamar da idade. Passou a dizer: vamos tentar. Vamos tentar subir aquela trilha? Vamos tentar cozinhar juntos hoje? Vamos tentar acordar cedo e ver o nascer do sol? Ela percebeu então que a fadiga não era só física. Era quando o corpo está exausto de se defender, a mente se fecha para novas possibilidades. Mas quando as usinas voltam a funcionar, a esperança também é regenerada. Um dia Dona Marta trouxe uma amiga nova para a aula, menos a prima dela, que sofria com insônia há 20 anos. Ela não quer remédio, quer entender. Clara não deu conselhos, mostrou o frasco de Drimbles e disse: isso aqui não faz você dormir. Faz seu corpo entender que é hora de consertar o ponto que o dia gastou. A prima olhou, leu o rótulo com atenção e perguntou: tem corante? Não. Tem açúcar? Não. É notificado na Anvisa? Sim.
Ela comprou um frasco. Na semana seguinte mandou uma mensagem. Ontem foi a primeira noite em 5 anos que acordei descansada. Não porque dormi mais, porque, pela primeira vez, meu corpo conseguiu usar o sono para algo além de sobreviver. Clara guardou a mensagem. E naquela noite, antes de dormir, ela também tomou uma cápsula. Não por necessidade, por gratidão. Porque às vezes o maior luxo não é ter energia para correr, é ter energia para ficar presente, tranquila, viva menos no momento que está vivendo. Na 10ª semana, as alunas de Clara fizeram um pedido coletivo, não em grupo de WhatsApp, mas de pé, no final da aula. Enquanto guardavam os tapetes, professora, ensina a gente a montar o nosso próprio kit. Ela não se sentiu preparada. Não era nutricionista. Não tinha consultório. Mas lembrou da frase da nutricionista: conhecimento não é privilégio de quem estuda, é direito de quem vive. Então, numa tarde de sábado, ela reuniu as interessadas na varanda de casa. Nada formal. Só cadeiras, água com limão e um caderno aberto. Ela desenhou 3 círculos entrelaçados, menos como um símbolo celta simples. Minha energia voltou não por uma coisa só, por 3 chaves viradas ao mesmo tempo. Primeira chave: alimentação sem sabotadores. Não é sobre comer menos, é sobre comer que não exige que seu corpo gaste energia se defendendo. Pão sem bromato. Açúcar substituído por opções menos inflamatórias. Melado em moderação, frutas frescas. Gorduras boas no lugar das escondidas. Azeite no lugar de gordura berretá. Segunda chave: sono como reparo na o descanso. Dormir não basta se as mitocôndrias estão danificadas. O sono profundo é quando o corpo entra em modo de conserto menos. Mas só consegue isso se tiver os materiais certos. Magnésio para relaxar as células com enzima Q10 para restaurar a energia, melatonina em dose baixa para dar o sinal certo. Terceira chave: apoio pontual, não dependência menos. O kit de emergência não é para usar todos os dias. É para quando a vida escapa ao controle. Um jantar de família, uma viagem, um dia de estresse. 4 vezes por semana de magnésio nas formas biodisponíveis. Uso noturno de coenzima Q10. Melatonina só enquanto o corpo recupera a resiliência. Depois, reduzir, até usar só quando necessário. Dona Marta levantou a mão. E se a gente não encontrar pão sem bromato? Clara, a gente começa com o que dá, um dia sem, depois 2. A perfeição não é o começo, é o destino. A prima de Dona Marta, a que tinha insônia, perguntou: e se eu não quiser tomar cápsula? Comece pelo pão, pelo sono no escuro total, pela respiração antes de dormir. A cápsula é só um reforço, não o caminho. Naquele dia elas criaram juntas uma lista simples. Meus 3 primeiros passos, cada uma escreveu o seu: trocar o pão da padaria pelo da feira, perguntar se tem bromato, desligar o celular 1 hora antes de dormir, levar uma maçã no lanche, em vez do biscoito. Ninguém prometeu milagres. Só experimentação. Na semana seguinte, Clara recebeu mensagens. Hoje subi a escada sem parar. Dormi até o despertador tocar. E acordei sem pressão no peito. Meu neto disse: vovó, você está mais leve. Foi aí que ela decidiu. Não guardaria essa jornada só para si. Não faria um curso caro. Não venderia um método. Só contaria menos com honestidade. O que aprendeu? Porque às vezes a maior ajuda não é dar a resposta. É mostrar que a pergunta já estava certa. E que alguém em algum lugar já ouviu o mesmo silêncio cansado. E encontrou uma maneira de respondê-lo. 2 meses depois do desmaio, Clara recebeu um e-mail da diretora da escola onde lecionava. As outras professoras não param de falar do seu kit de energia. Gostaríamos de convidar você para uma conversa na hora do café, só 20 minutos. Sem pressão. Ela quase recusou. Não se via como palestrante. Mas lembrou da prima de Dona Marta dizendo: seu corpo conseguiu usar o sono para algo além de sobreviver. E pensou: talvez outras pessoas também estejam só sobrevivendo. Na quarta-feira seguinte, às 10 da manhã, ela entrou na sala dos professores com uma bolsa de pano e uma caixa de sapato. Não trouxe slides, nem PowerPoint. Só rótulos reais menos colados em cartolinas, um pãozinho da padaria popular, um integral da rede gourmet, um suco em caixinha sem açúcar adicionado, um iogurte com sabor natural. Ela começou com uma pergunta: quantas de vocês tomam café para acordar? E outro para não dormir no período da tarde? Quase todas levantaram a mão. Então ela abriu a caixa de sapato e tirou um frasco vazio, o mesmo do Power Trimagnésio. É matéria-prima. Magnésio nas formas que o corpo absorve bem, cúrcuma para apoiar a função antioxidante. Nada mais. Passou o frasco. Cada professora segurou, leu o rótulo, sentiu o peso. Depois, mostrou o laudo do 8, ODG dela 3,8 e o atual, 1,9. Isso não é genética. É escolha acumulada. Todo dia, a gente escolhe entre o que é prático e o que é possível. Foi então que a professora de artes, Dona Lúcia, menos aquela que tomava anti-inflamatório todos os dias,
Levantou a voz baixa, mas firme. Eu tenho fibromialgia. Os médicos dizem que é crônico, que é para aprender a conviver. Mas, depois que a senhora falou do pão, eu reparei. Nos dias que como o da padaria, a dor aumenta. Nos dias que como o caseiro melhora. Clara não prometeu cura. Perguntou: você já reparou se o pão tem bromato? Dona Lúcia levantou-se, foi à cozinha da escola e voltou com um pacote. Leu em voz alta: ingredients, farinha de trigo enriquecida, água, sal, bromato de potássio. Um silêncio caiu na sala. Clara não disse, viu só? Seu corpo não está quebrado, Dona Lúcia. Está respondendo com precisão ao que você coloca nele. Ela propôs um desafio de 7 dias. Trocar o pão por uma versão sem aditivos mesmo, que seja só um dia por vez menos tomar magnésio nas formas biodisponíveis 3 vezes na semana. À noite, experimentar a combinação de coenzima Q10 melatonina em dose baixa não é para curar. E paratesta. Se em 7 dias a dor diminuir um pouco, a gente continua. Se não mudar nada, a gente para. Sem julgamento, Dona Lúcia aceitou. Na semana seguinte, ela mandou uma foto. Estava no pátio pintando um mural com os alunos, sem segurar o braço. Na legenda: hoje não tomei o comprimido. E a dor ficou no nível 2. Pela primeira vez em anos, Clara guardou a foto. E naquela noite escreveu no caderno: às vezes a cura não é uma descoberta. É uma permissão para o corpo finalmente ser ouvido, porque quando você para de lutar contra os sintomas, você começa a ouvir o que eles estão tentando te ensinar. Foi numa sexta-feira de chuva, aula cancelada por alagamento. Clara estava na varanda, ensinando para Dona Marta como fazer a fermentação natural do pão. Quando a prima dela pegou o celular e começou a gravar: deixa eu mostrar para minha filha. Ela não acredita que pão pode dar sono. Clara não posou, não ajustou a blusa, continuou mexendo a massa, falando baixo como quem compartilha um segredo de família. Olha aqui. O primeiro sinal é a cor. Pão sem bromato fica mais dourado, não branco como papel. O segundo é o cheiro. Se tem um leve toque metálico, desconfie. O terceiro é o tempo. Fermentação curta demais, menos de 4 horas. Quase sempre precisa de ajuda química. Ela mostrou o frasco de Power Magnésio. Isso aqui não é para substituir a alimentação. É para apoiar enquanto o corpo aprende a se regular. Magnésio nas formas que não irritam o intestino. Cúrcuma, para ajudar na função antioxidante. Nada Demela, só matéria-prima de qualidade. Depois abriu o Dreamless, e isso à noite não para dormir mais, mas para reparar melhor. Melatonina em dose baixa dá o sinal certo. Coenzima Q10 entrega a matéria-prima para as usinas se consertarem. A prima postou o vídeo num grupo de WhatsApp chamado Mães que Querem Acordar Leves. Em 24 horas o vídeo foi repassado para 37 grupos. Em 48 horas uma professora de outra cidade mandou mensagem: vi seu vídeo, comprei pão sem bromato. Hoje subi a escada do meu prédio sem parar no 2º andar. Obrigada. Clara não esperava isso. Mas, naquela noite, ao reler as mensagens, percebeu algo: todas as respostas tinham a mesma estrutura. Eu fiz X e senti Y pela primeira vez em Z anos. Não eram depoimentos de cura, eram relatos de reconexão, menos com o próprio corpo, com a esperança, com a sensação de que ainda era possível escolher. No domingo, o marido sugeriu: por que você não conta essa história para mais gente? Não como especialista, como quem aprendeu na prática. Ela hesitou. Mas eu não tenho canal. Não sei editar vídeo. Ele sorriu. Você já tem um mais difícil. A verdade. O resto é só coragem. Na segunda-feira, ela gravou um vídeo de 15 minutos, só ela, uma cadeira e os rótulos na mesa. Sem edição, sem efeitos. Essa é a história do desmaio à primeira manhã em que acordou antes do sol. Antes do publicar, ela escreveu na legenda: isso não é conselho médico. É o que funcionou para mim. Se você se identificou, clique em curtir, não por mim, mas para avisar ao YouTube que histórias assim precisam ser ouvidas. E, se conhece alguém que vive dizendo: é só cansaço, compare. Às vezes um vídeo é o primeiro passo para alguém finalmente ouvir o que o corpo vem pedindo há anos. Publicou. Foi dormir. Na manhã seguinte, tinha 276 mensagens. A primeira era de Dona Lúcia: hoje dei aula sem segurar a mesa. Obrigada por não ter desistido de perguntar por quê. Clara leu. Respirou fundo. E pela primeira vez, entendeu? Ela não estava ensinando nada novo. Só estava lembrando o que todos já sabiam, em silêncio, que o corpo fala e merece ser ouvido.